Deus, vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor mais um pouco, pedir a Deus o discernimento acerca da sua palavra, o entendimento acerca daquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Pai amado, na Tua presença, porque nós sabemos, Deus amado, que sem o Senhor, sem a Tua palavra, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas nós entendemos também, Pai amado, que nós fomos amados de tal maneira que o Teu próprio Filho se entregou por nós. Pai amado, nesse momento eu oro para que a Tua igreja, ela receba a Tua palavra, para que a Tua igreja, Pai amado, com o coração ansiando, Pai amado, pela Tua presença, possa ser desse momento, Pai amado, cheia da Tua glória. Que o nosso coração, Pai amado, ele seja a terra boa, a terra, Pai amado, que multiplica segundo o bom propósito, segundo a Tua vontade. Tira do nosso meio toda a preocupação, Pai, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, todo o pensamento acerca do porvir. Que possamos, Pai amado, fixar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento no aqui, no agora, o hoje, o momento oportuno que o Senhor nos deu para vivermos, para adorarmos, para louvarmos, para glorificarmos ao Teu nome. Pai amado, que se há algum coração que se encontra em turbulência, algum coração que se encontra tempestuoso, eu oro, Pai amado, para que o refrigério do Teu Espírito Santo alcance esse coração, para que ele possa, Senhor, entender a Tua palavra. Pai, fale conosco, porque nós precisamos sempre do Teu socorro, sempre da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus? Glorioso é o nosso amado Jesus. Ele é santo, poderoso, e nós somos amados por Ele, irmãos. Se tem uma coisa que a gente precisa agradecer a Deus, é o amor dEle para conosco. E esse amor, ele é sempre apresentado de maneira que muitas vezes nós não entendemos. Nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, Deus ele cuida, Deus ele protege, Deus ele guarda. E hoje o tema da mensagem: o socorro invisível mais presente. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 ao versículo 60, nós iremos falar de um Deus que, apesar de não estar sendo visto, mas Ele é um Deus sempre presente, Ele é um Deus sempre próximo, é um Deus que está sempre disponível. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e os gritos e lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Amém? Irmãos, o socorro invisível mais presente. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que Jesus, Ele é um Deus presente, Ele é uma força presente, Ele é um ser presente, mesmo que muitas vezes nós não o sintamos, mesmo que muitas vezes nós não o percebamos, Ele se encontra presente. Lá em Apocalipse, quando João ele tem a revelação do Apocalipse, escreve as cartas às igrejas, é muito nítido quando João ele está escrevendo, e ele escreve sempre que Jesus ele estava no meio da sua igreja,
Ou seja, João ele estava tendo a convicção, que ele estava tendo a certeza de que apesar das tribulações que eles estavam passando, que a igreja estava passando, sendo perseguida, muitas pessoas sendo mortas em testemunho do evangelho, muitas pessoas perdendo os seus bens, perdendo as suas famílias, esposos, esposas, filhos, eles eram expulsos, eles eram, humilhados. E talvez naquele tempo, o primeiro século, que quando começa a perseguição da igreja, aparentemente, irmãos, parece que Deus havia esquecido o seu povo. Parece que Deus ele havia deixado o seu povo sem proteção, o seu povo sem cuidado. Mas João, ele tendo a revelação e vendo que Jesus ele habitava no meio da igreja, ou seja, que Jesus ele estava presente e que Jesus ele estava disponível, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a igreja estava passando. E é tão verdade isso que aqui nesse capítulo 7 do livro de Atos, o livro que foi escrito por Lucas, ele vai relatar a história, os primeiros passos da igreja. Lucas ele está relatando, depois que Jesus ele fala para os discípulos que eram para eles ficar em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder, e capítulo 2 eles são revestidos de poder, o Espírito Santo ele desce, a igreja passa a ser uma igreja com poder, uma igreja poderosa no Espírito Santo, uma igreja que já não fazia as coisas de maneira humana, mas uma igreja que fazia as coisas com o poder de Deus que o haviam recebido. E melhor ainda, não era apenas um poder, era alguém havia descido dos céus, e esse alguém passou a habitar dentro da igreja. Esse alguém era o Espírito Santo. E a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, a gente percebe que Deus havia falado, Jesus havia falado para os discípulos, que eram para eles serem testemunha em Jerusalém, em Judá, em Israel, Samaria e os confins da terra. Ou seja, era que para eles testemunharem do poder de Deus. Os discípulos eles começaram a pregar a palavra de maneira poderosa. Pessoas eram convencidas através do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Já não era apenas um homem que era pescador, um homem que muitas vezes era dito como alguém que não era letrado, que não havia estudado, mas era agora um homem poderoso, um homem que se levantou em uma multidão e começou a pregar, falar que Jesus, aquele que foi crucificado, é o mesmo que ressuscitou e é o mesmo que está presente e que dá vida eterna. E naquele momento milhares de pessoas aceitaram Jesus. E a igreja, irmãos, ela começou a ser perseguida. A igreja ela começou a ser, de certa forma, de ter relevância naquele tempo. A relevância da igreja era tão grande que é claro que o mundo, ele não ia deixar as coisas como estavam. Ele não ia permitir, irmãos, que Satanás, que o diabo, ele não ia permitir que as coisas fossem tranquilas. Então houve uma perseguição. E a Bíblia fala que essa perseguição ela veio da parte de Deus. Isso prova, irmãos, que muitas vezes daquilo que nós passamos é permissão de Deus para que o nosso crescimento aconteça. É para que percebamos que, apesar das dificuldades, Deus ainda é um Deus que nos ama, é um Deus que zela pela nossa vida, é um Deus que guarda a nossa vida, é um Deus que nos protege, mesmo que eu e você não esteja vendo, mesmo que eu e você não esteja percebendo ou sentindo, mas Ele está presente, Ele está mesmo nos momentos mais angustiantes, Ele está. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, um homem poderoso em obras, um homem que pregava, um homem que ganhava pessoas para Jesus, um homem que fazia milagres, sinais extraordinários. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele foi acusado porque alguns fariseus, alguns homens judeus se aproximaram dele e tentaram de todas as formas argumentar contra eles. Tentou argumentar, e a Bíblia vai falar que ele era tão sábio pelo Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que aqueles homens não tinham como vencê-los.
Então a única forma de procurar vencer Estevão foi com mentira. Então eles entraram em conluio, eles entraram ali em acordo e começaram a mentir, falar: olha, esse homem, esse Estevão aí, está dizendo que o tal de Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, ele destruiria o templo e que reconstruiria o templo, e que esse Jesus de Nazaré, que ele disse que morreu, que ressuscitou, que esse Jesus de Nazaré, ele vinha, ia mudar todas as leis de Moisés, e a partir dele as coisas seriam diferentes, e ele se dizia filho de Deus. Então eles começaram a inventar algumas coisas também, que Estevão havia blasfemado. É tão interessante, é tão impactante de perceber, irmãos, que apesar de muitas vezes levantarem falsos testemunhos contra a nossa vida, apesar de muitas vezes o diabo se levantar contra a nossa vida, é tão importante entender que quem vai nos fazer superar, vencer, é essa força invisível que eu e você não vemos, mas que está presente. É o nosso socorro na adversidade, o Espírito Santo. Jesus, ele está presente, e a Bíblia vai falar que Jesus estava ali naquele lugar. E é tão interessante que quando Estevão ele é preso, irmãos, imagine, ele foi preso porque ele estava sendo um homem fiel ao Evangelho. Então a primeira verdade que eu entendo dessa passagem é: muitas vezes Deus não vai nos livrar da dor. Muitas vezes Deus não vai nos livrar da tempestade. Ele vai desejar, Ele vai querer que eu e você enfrente a tempestade e enfrente a dor. Porque se eu disser que Deus ele vai me livrar de todas as tempestades, eu vou dizer então que Estevão morreu por uma causa falsa, porque Deus não livrou Estevão dos maus julgamentos. Jesus não livrou Estevão das falsas acusações. Jesus não livrou Estevão das pedradas que ele levou. Jesus não livrou. Mas o que importa não foi o livramento, se sim ou se não. O que importa era que Jesus estava ali. O que importa era que o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, aquele que tem um domínio sobre tudo, estava presente, e ninguém estava vendo, mas Estevão estava. As pessoas começaram a apedrejar Estevão, e ninguém via nada, mas Estevão estava vendo o Criador, e ao seu lado o seu Filho amado, Jesus, o Salvador. E aquilo foi um consolo para Estevão, porque ele entendeu que apesar de estar sendo acusado, apedrejado, ele estava com Jesus e Jesus estava com ele. E a vida nossa, muitas vezes ela é assim. Mas antes de ser apedrejado, Estevão ele começa a falar de alguns acontecimentos da Bíblia. A Bíblia que nós temos aqui, algumas histórias que ele havia aprendido, que ele havia entendido, e como Deus de certa forma agiu de maneira poderosa, mesmo que não estivessem vendo. Um grande exemplo que a gente pode até citar aqui, irmãos, é o livro de Esther. Todos conhecem o livro de Esther. O livro de Esther, ele é um dos livros que não fala o nome Deus. A Bíblia não fala lá, Deus livrou o povo de Israel. Não fala. Mas nós vemos ali a mão de Deus cuidando do seu povo. Havia um homem que de certa forma odiava o povo de Deus, e ele se levantava contra o povo de Deus, mas Esther e mais o povo de Deus, eles jejuam, eles se apresentam provavelmente em Deus, buscando ao Senhor, e Deus ele age de maneira tão poderosa, tão grandiosa, mostrando que Ele é soberano e que Ele tem um controle de todas as coisas. Quando o povo achou que seria destruído, quando o povo achou que seria aniquilado, eles viram o agir de Deus, o livramento que Deus deu. Aí você vai lá para Gênesis capítulo 39, nós conhecemos a história de José, todos conhecem, amém? José, filho de Jacó, um dos patriarcas. José ele era um homem, a Bíblia vai falar,
que foi um homem escolhido por Deus. Agora imagine a vida de José. Era para ser uma vida difícil? E foi difícil. Às vezes a gente fala que a vida de José foi tranquila. Não foi tranquila. Imagine você ser odiado pelos seus próprios irmãos. Imagine você ser rejeitado pelos seus próprios irmãos. Imagine teu pai e tua mãe, ou teu pai pelo menos, olhar para você quando você tem uma revelação de Deus, e teu pai olhar para você e falar assim: você não vai governar. Desacreditar. Imagine alguém desacreditado, alguém odiado, alguém rejeitado. E não bastava ser tudo isso. Parecia que Deus odiava José. Porque como pode? Ele nasceu numa família que seria a família da promessa. Ele nasceu numa família que seria a família eleita, aquela família que iria povoar a terra, aquela família que iria um dia receber o Messias e ia gerar o Messias. E como é que pode que essa família estava odiando e rejeitando uma pessoa? Parecia que Deus não estava na vida de José, não é possível. José ele é vendido pelos seus irmãos. José ele vai para o Egito. E a Bíblia vai, irmãos, que poderoso. Lá no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, é algo assim que me causa uma alegria tão grande, que diz assim: por mais que ninguém viu, ninguém estava vendo Deus, ninguém estava vendo coisas sobrenaturais acontecendo, mas a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 39, versículo 2 assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. José ele foi rejeitado. José ele foi, odiado pelos seus irmãos. Ele foi morto pelos seus irmãos, porque ele foi deixado de lado. Mas a Bíblia fala que apesar de tudo parecer contrário, a Bíblia fala que Deus era com ele. E ele era bem sucedido em tudo o que fazia. E a prova de que Deus estava com ele é que apesar das dificuldades, ele superava e as coisas aconteciam segundo o plano do Senhor. Então não importa se você não está sentindo, não importa se você está enfrentando algo tão complicado ou algo tão difícil. Só quero que você entenda que o Senhor, Ele está contigo. Ele está contigo porque você está aqui hoje. Ele está contigo porque você está buscando Ele ainda. Ele está contigo porque apesar de tudo isso, você continua confiando nele. Porque Ele é o que? O socorro invisível, mas é um socorro presente. Eu não vejo, você não vê, mas Ele está e é o que importa. Eu não consigo ver, você vê, você não vê. Talvez você tenha uma revelação, e maravilha por isso. Mas Ele está, e é o que importa. Basta só isso. E a continuação disso tudo, a gente pode ir para o livro de Abacuque. Profeta Abacuque, um dos profetas menores, um homem de Deus, um homem que foi chamado para profetizar. E o que seria profetizar? Um homem que foi chamado para falar aquilo que Deus mandou falar. Porque um profeta ele não fala de si. Um profeta não fala o que acha ou o que pensa. Ele fala o que Deus manda. E mais nada. Sem pontos a mais nem menos. E Abacuque ele era um homem que vivia ali em Judá. E o povo de Judá estava enfrentando uma das maiores crises, irmãos. Os inimigos estavam cercando. As coisas estavam, parece, desandando. Não havia comida. Não havia, as ovelhas estavam sendo roubadas. A figueira estava sendo, não estava dando fruto. Que coisa que coisa triste. Abacuque, ele é um dos profetas que me chama a atenção, porque lá em Abacuque capítulo 1, versículo 2, a oração dele: até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Quantos de nós muitas vezes não fazemos essa oração? Senhor, até quando irei passar por isso?
Até quando a minha vida vai caminhar assim? O Senhor não vai mudar a minha realidade. Mas eu acho tão impactante, porque apesar de Abacuque estar fazendo essa oração, aqui nesse capítulo, nesse livro, tem uma das revelações mais profundas da palavra. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: mas o justo viverá pela fé. E a fé não é sobre o que eu vejo, a fé não é sobre o que eu sinto, é sobre eu acreditar, confiar naquilo que Deus falou. Isso é fé. É sobre eu continuar firme na promessa que Deus ele colocou nas minhas mãos. Qual foi a promessa que você recebeu de Deus? Eu não sei. De repente um dia vocês receberam uma revelação, algo de Deus para a sua vida, só você sabe. Talvez durante a vida você tenha deixado de lado, porque você não viu mudanças. Mas olhando para a vida de José, vendo que Deus ele também age na linha do tempo. Porque José ele chegou moço, e ele não se tornou governador de um dia para o outro. Não, ele passou por dificuldades. Ele foi testado, mas ele foi fiel ao Senhor, porque o justo vive pela fé. Não é pelo que vê, é pelo que a palavra de Deus ela fala. É uma das verdades absolutas da Bíblia. Quando Jesus está falando com os seus discípulos lá em João capítulo 20 e 21, Jesus ele vai falar que quando Tomé, que queria ver, queria tocar para saber se de fato era o Messias, aí Jesus vai falar assim, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes são, completos, plenos, são aqueles que não viram, mas creram. Você não viu, mas você crê. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é a tua vida, porque você não está vendo, mas está crendo que há 2000 anos, um simples carpinteiro, chamado de Jesus, o Nazareno, mas para nós não é Jesus o Nazareno, para nós é Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, mas nós cremos, você crê, bem-aventurado é você. Abacuque entendeu que é pela fé, ele estava vendo um cenário de destruição. Você já passou por isso? Onde você estava vendo só destruição, você não via solução, não vê como sair da situação que você está. Abacuque ele estava assim, não via solução. Aí lá no capítulo 3, Abacuque ele nos dá uma revelação maravilhosa que todos nós sabemos, até tem louvores e louvores e louvores dessa passagem. E ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Ainda, irmãos, que tudo pareça ser destruição, ainda que tudo não pareça ter solução, alegre-se no Senhor, que é a tua força, que é a tua fortaleza, o teu baluarte, porque isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena, porque não é sobre o que nós vemos, é sobre o socorro presente, mesmo um socorro invisível. É sobre você olhar para os montes e ver no monte não tem nada. É sobre você olhar para o céu e falar que é de lá que vem o meu socorro. É sobre você estar diante de um mar, como Moisés estava, e de repente aquele mar se abre, porque lá havia aquele que criou todas as coisas. Deus estava lá. Moisés não estava vendo, o povo não estava vendo, mas a criação, o cosmos estava vendo, testemunhando de que é Ele que manda em todas as coisas. E a criação não tem o que dizer, irmãos, diante do Criador. É sim e claro. E
mais nada. Quem é o barro? Quem é o vaso para questionar o oleiro, como diz Jeremias? Quem somos nós? É apenas sim, claro, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. Eis-me aqui, como disse Isaías. É o que o Senhor quer, é o que o Senhor determina, não o que eu quero, não o que eu determino. Amém, amém, amém. E os anjos cantam amém, e nós também dizemos amém, porque dele é o poder, a glória pelo século dos séculos. É dele, e por ele, e para ele. E nós temos outro exemplo maravilhoso, irmãos, maravilhoso mesmo. Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Irmãos, o servo de Eliseu, pela manhã, acordou e foi abrir a porta, talvez sair de onde ele estava, e de repente ele se viu cercado dos inimigos. Os inimigos haviam cercado Israel. E agora, imagino ele pensando, imagino ele desesperado: agora morremos, agora já era. Eliseu, não tem mais solução. Aí Eliseu fala: calma, porque mais são aqueles que estão conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que eu sirvo, e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E Eliseu, ele ora. A oração de Eliseu, entenda uma coisa, irmão, olha essa verdade para a sua vida. Olha essa verdade para a sua vida. Quando Eliseu orou para que os olhos daquele servo se abrissem, não foi para que a ajuda chegasse, ela já estava. A oração de Eliseu foi só: abre os teus olhos e veja que ele já está aqui. Abre os teus olhos e veja que a ajuda, o socorro que você não está vendo, ele já está presente muito antes de você imaginar. Então não é a tua situação que vai fazer Deus se retirar. Não, não, ele está presente, ele está contigo. A nossa oração é só: Pai, eu só quero contemplar o que o Senhor tem para a minha vida. Essa deve ser a nossa oração. E não pode ser a oração de desespero. Não pode ser uma oração, sabe, de desistência. Aí nós vamos lá para Sadraque, Mesaque, Abednego. Que exemplo maravilhoso que todo mundo conhece. A igreja é crente, irmãos. Exemplo maravilhoso. Aqueles homens estavam sendo acusados de serem fiéis ao Senhor. Será que tem coincidência aí com Estevão? Ele está sendo acusado de serem fiéis, assim como Daniel estava sendo acusado de ser um homem fiel a Deus. Então não se sinta a única pessoa no mundo, na face da terra, a ser perseguida. Não, não é só você. Todos os que professam o nome do Senhor, todos os que creem em Jesus, todos eles seriam odiados pelo causa do nome de Jesus. Mas o interessante, sabe o que é? Que eles estavam na fornalha. Eles estavam ao ponto de perderem suas vidas. E a oração deles foram: se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, que seja feita a vontade dEle. A oração que Jesus nos ensinou lá no monte, no Getsemane, foi: Pai, passa de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez o que está te travando é que você tenha orado para que Deus faça a tua vontade, não a dele.
Talvez a tua vida está travada porque você tem orado pedindo coisas para você e não para que o propósito dele seja cumprido na tua vida. Talvez você não entenda o socorro de Deus porque você está pensando somente em você. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Você não está vendo, nem sentindo, mas Ele está presente. Quando no jardim do Éden, outra história que todos nós sabemos, glória a Deus por isso, está lá Adão, Eva. A Bíblia fala que na virada do dia Deus ia falar com Adão e Eva. Conversa, amizade, pai e filho, criador e criatura. Estavam ali conversando, aquele amor, acho que era maravilhoso. Perfeição do homem, a perfeição de Deus, tudo se encaixava. Era maravilhoso. Quando Deus ele fala para Adão e para Eva não comerem do fruto, e eles assim mesmo comem, Deus estava lá. Deus estava lá. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento diante das situações. Precisamos ter cuidado porque o mesmo Deus que nos livra é o mesmo Deus que não nos livra. E essa verdade a gente precisa entender. E quando você vai ver Estevão, voltando para Estevão, voltando para o homem cheio do Espírito Santo, e a gente faz um paralelo, né? Tem tudo a ver. É sempre um povo doido que crê em algo que não se vê, que morre por algo que não está vendo, porque as religiões pagãs, as religiões que o povo cria e tem crido, eles imaginavam algo, faziam esse algo imaginário e carregavam. Era uma imagem, era uma escultura, era Baal, Azera. Eles carregavam essas imagens. Mas de repente surgiu um povo que não tinha imagem, que não tinha nada disso, mas era um povo que vencia batalhas. Era um povo que os filisteus falaram: olha, teve uma situação aqui na época de Eli, o sacerdote, juiz também. Eli, ele era um homem, no princípio a gente entende que ele era um homem temente a Deus, mas ele começou a vacilar, a Bíblia fala, porque ele permitia que os seus filhos fizessem horrores em cima do altar. Imagine, irmãos, o altar santo do Senhor. Os filhos de Eli chegavam e com garfo, assim, sabe, pegavam a carne lá e comiam um churrasquinho em cima do altar, levava prostitutas para cima do altar, e Eli sabia disso, e mesmo assim Eli não fazia nada. E havia algo sobre a Arca da Aliança, e o povo de Deus não estava sendo mais de Deus. Eles começaram a se rebelar com Deus, e o culpado era Eli, porque Eli era o representante de Deus. Então lembre-se, você é o representante de Deus na sua casa. Você é o representante de Deus na sua casa. Eli, ele era o representante do povo de Deus, no povo e dentro da sua casa. Mas Eli deixava tudo a Deus dará. Quem conhece esse ditado sabe, tudo bagunçado, ele não estava nem aí. Só que Eli, ele tinha assim, o pensamento dele: não importa se está tudo bagunçado, o importante é que a Arca da Aliança esteja com a gente, porque se a Arca da Aliança estiver com a gente, meu irmão, ninguém nos vence. Erro dele. Eles estavam vivendo em desobediência. Aí a arca foi levada pelos filisteus. Os filisteus ficaram desesperados. E é tão interessante, irmãos, que quando começou a guerra dos filisteus contra Israel, Israel perde a guerra, porque eles achavam que aquela arca, aquele pedaço de madeira,
era santo e não era. A presença de Deus já havia saído, Deus já não estava mais lá, porque eles estavam em desobediência. E quando eles precisaram do socorro, cadê o socorro? Não teve socorro, porque eles estavam distantes do Senhor, porque eles não estavam em obediência. Mas Deus, Ele é poderoso, é ou não é, irmãos? Ele é poderoso, sabe por quê? Quando o povo de Israel perdeu, quem foi levado para o cativeiro? A arca. A arca simboliza a presença de Deus. Quando o mundo estava sendo condenado pela ira de Deus, quem tomou o nosso lugar? Jesus, o nosso Salvador. Ele tomou o nosso lugar. E Estevão, cheio do Espírito Santo, com convicção, apesar de estar sendo acusado, maltratado ao ponto de morrer, ainda assim ele foi fiel ao princípio daquilo que ele acreditava. Agora imagine o povo todo rindo dele, se preparando com as pedras em suas mãos. Imagino eles proferindo, irmãos, a sentença. A sentença deles foram: você é culpado, você blasfemou contra Deus. Mas Estevão olha para os céus, ele vê os céus abertos, Jesus de pé, e aquilo significava: você não é o culpado, venha, bendito do meu filho, bendito do meu Pai. Irmão, isso é maravilhoso, porque Estevão não negou Jesus diante das pessoas, ele foi fiel, porque ele sabia em quem ele acreditava, ele foi fiel dentro daquilo que ele cria na palavra. E isso que é impactante, porque Jesus fala que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei diante do meu Pai que está no céu. E Estevão, ele confiou no socorro de Deus, e quando ele olha para os céus, ele vê Jesus, irmãos, Jesus dizendo para ele, sabe, sem dizer nada: você venceu, assim como eu venci, você venceu. Então Estevão entendeu Mateus 28, que Jesus promete: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente. E a Bíblia fala que Estevão, ele foi apedrejado. E falando de presença, havia um jovem lá que estava presente, assistindo tudo. Paulo, ele estava assistindo tudo. Ele foi testemunho daquele massacre. Ele foi conivente, ele foi a favor. Mas depois Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro. Caiu do cavalo, ficou cego, coisa maravilhosa. Depois Jesus fala para Paulo que Paulo vai sofrer também, mas que era para ele permanecer fiel. E Paulo, ele começa a sofrer, e houve um tempo que a igreja começou praticamente a desaparecer, porque o povo de Deus estava em Israel, e Deus mandou eles saírem, e eles não saíram. Então Deus, ele envia uma perseguição, e o povo começa a se espalhar pelo mundo, entendendo que o propósito de Deus, ele é soberano, ele não muda, ele continua firme, fiel, e ele espera de mim e de você essa confiança. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, a tempestade agitou o barco, a tempestade, irmãos, que interessante. Aí o socorro não era invisível, né, irmãos? O socorro era visível e presente. Jesus estava com eles fisicamente naquele barco, e Jesus já tinha falado que ele era o Filho de Deus, que ele era, quem via ele, via também o Pai que o enviou, e eles já tinham visto coisas sobrenaturais.
eles já tinham visto Jesus ressuscitar os mortos, eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães e peixes, eles já tinham visto coisas assim, inenarráveis, difícil de acreditar. E a tempestade soprou. A tempestade, ela soprou de maneira que o povo ficou desesperado dentro daquele barco. E ele: mestre, não se importa que nós vamos morrer. Jesus levanta e fala a vocês, eu parafraseando Jesus: vocês não confiam em mim. Não precisava eu acordar, porque quem tem a mim tem tudo. Quem conhece a mim conhece ao Pai. A autoridade que eu tenho é a autoridade que eu compartilhei com vocês, e vocês não entenderam, homens de pequena fé. E Jesus levanta e fala: tempestade, cala-te, e houve bonança. E eles ficaram atemorizados. Nossa, até o vento obedecem a Ele. Sim, isso quer dizer que não tem nada que Ele não controle. Isso quer dizer que não há nada nesse mundo que Ele não tenha o domínio. Jó é um grande exemplo. Jó é um grande exemplo. A Bíblia fala, em suma, em resumo, que Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas Deus usou, naquele momento que Jó estava passando, Ele permite que Satanás prove Jó, mas Deus estava no controle. Estava no controle. Por quê? Para que Jó não ficasse só no conhecer Deus, do ouvir falar, mas para que Jó tivesse um relacionamento genuíno com Deus. E às vezes nós estamos em relacionamentos superficiais com Deus. Aí vem a tribulação, vem a dificuldade, e a nossa casinha está em cima da areia, ela vai a pique, ela cai, ela se destrói. Mas a convocação de Deus para nós é: confie no socorro de Deus para a sua vida. Eu sei, irmãos, que eu não sei se isso te consola, em saber que independentemente de qualquer coisa, até a morte, tem um louvor: a morte vencer, até a morte, Ele tem o controle sobre a morte, controle sobre a vida, sobre o tempo. Ele é o Pai da eternidade. Você se sente seguro saber que teu Salvador, Ele é poderoso? Você se sente seguro? Ou na primeira tribulação, na primeira dificuldade que você passa, você fica que nem os discípulos de Jesus ali no barco, desesperados, angustiados, precipitados? Quando você entende, lá em Apocalipse capítulo 5, João, ele tem a revelação. Nós já vamos encerrar. Como eu disse no começo, o mundo estava passando por uma crise a nível mundial. Primeiro século, imperador romano perseguindo a igreja, jogando os cristãos em coliseu para feras. Os cristãos eram cortados ao meio, eram perseguidos. Eu tenho a convicção de que muitas pessoas, infelizmente, negaram a Jesus, mas muitas também confiaram no Senhor. O imperador se dizia rei, se dizia dono. João, o apóstolo, ele era o último dos apóstolos. Todos os outros, inclusive Paulo, haviam morrido por causa da perseguição. João era o único que não estava ali, velho, cheio de idade, e ele está em Patmos, talvez pensando e depressivo em relação a tudo que estava acontecendo. O mundo sendo abafado, a igreja sendo morta, cristãos perdendo vida, família. Mas quando João, ele tem a revelação do livro, o anjo fala que aquele livro ninguém podia abrir, porque não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém digno.
E a Bíblia fala que João começou a chorar, porque João entendeu que aquele livro ali era o livro de toda a história que nós conhecemos, que aquele livro ali era o livro de todas as coisas, do início ao fim. João entendeu e ele pensou: nossa, e agora? Se ninguém tem controle, ninguém pode abrir esse livro, então já era. Por isso que ele começou a chorar, chorou. Mas João, ele ouve do anjo: não se desespere, porque o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, ele venceu. E é interessante que esse mesmo Cordeiro, que é o Cordeiro presente, que o mundo acha que não está lá com a igreja sendo perseguida, ele chega diante daquele que está assentado no trono, aquele mesmo que Estevão viu assentado no trono, Deus. Esse mesmo Cordeiro que Estevão viu de pé recebendo ele, era aquele mesmo Cordeiro que parecia que estava morto, mas vivo. Ele vai diante daquele que está no trono, ele pega o livro que está na mão daquele que está assentado no trono. Ele está dizendo assim: olha, o livro da humanidade, a história de todas as coisas, eu tomo ela com as minhas mãos, dando a entender para João, está tudo na mão dele. João, ele tem controle de todas as coisas, não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não consiga. Ele tomou posse, é dele, ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos, porque ele é o Cordeiro que venceu. Ainda que a igreja está sendo perseguida, ele está presente com a sua igreja, ele está presente hoje também com a sua igreja. Ah, mas a crise está vindo. Ah, mas é mais uma pandemia que pode surgir. Ah, mas é isso e aquilo. Mas ele continua sendo fiel, ele continua sendo o nosso Deus, ele continua estando no controle de todas as coisas, porque ele é o socorro invisível, mas é um socorro real, presente na minha vida e na sua vida. A partir de hoje, eu não sei se você já faz isso, mas se não faz, conte, faça. Todas as vezes que você for orar, todas as vezes, ore sempre entendendo que há alguém contigo. Quando você for orar, nunca ore ao vento, sempre ore dirigindo a tua oração a alguém, porque ele está presente no teu quarto, no teu secreto. No momento que você está em oração em família, ele está. Então sempre dirija a ele, porque ele está ali, ele não está distante, ele não está desaparecido. Ah, mas a minha vida está difícil, parece que ele não está. Mas ele está sim, continue fiel, porque ele foi fiel até o fim, até a morte de madeiro. Ele foi fiel até a última gota de sangue, ele foi fiel. Então continue fiel, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Porque ele é fiel. Se ele disse que vai dar livramento, ele vai dar livramento. Se ele disse que vai dar cura, ele vai dar cura. Se ele disse que salva, ele vai salvar. Se ele disse que liberta, ele vai libertar. Se ele disse que dá refrigério, ele vai dar refrigério. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, que a igreja dele serve. E não precisamos de mais nada, não precisamos de adereços, é só dele que nós precisamos. Fique de pé no seu lugar. Ele é fiel. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está o teu coração, porque se a gente fosse perguntar quem passa por dificuldade, todo mundo ia levantar a mão. Até porque Jesus, ele já nos alertou sobre isso, de que nós seríamos perseguidos, que nós iríamos passar por dificuldades, mas o melhor de tudo é em saber que Ele está conosco. Não adianta, Pai amado, nós desejarmos as coisas e o Senhor não estiver nessas coisas. Sabe o entendimento que nós precisamos ter? Se eu perguntar para todos aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão querendo ir para o céu. Mas a pergunta que eu faço é: por que você quer ir para o céu?
Por que você almeja o céu? Pense sobre isso. Por quê? Olhe para dentro de você e fale assim com você mesmo: por que eu almejo o céu? Porque o céu é o paraíso. Porque o novo céu e a nova terra é um lugar maravilhoso, que não vai haver mais doença. Eu não vou cansar, não vou precisar trabalhar, não vou precisar nada disso. Vai ser maravilhoso. Sabe o que é interessante? Eu e você, cristão, servo do Senhor, o nosso coração nunca deve almejar isso. Nós não queremos o céu porque o céu tem uma rua de ouro, um rio de cristal. Nós almejamos o céu porque é lá que está o nosso Senhor. Nós almejamos o céu porque Ele está lá, e a Bíblia fala que nós nem sol nós iríamos precisar, porque a glória de Deus, ela seria suficiente. Não haveria noite, porque aquele que está sentado no trono a glória dele seria suficiente. Então não é sobre desejar o céu, é sobre desejar o dono dele. Não é sobre desejar coisas, mas é sobre desejar o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É sobre isso. Quando nós entendemos isso, a nossa oração muda. Sabe por que ela muda? Porque nós entendemos que esse mesmo Cristo, embora não visto fisicamente, é o mesmo Cristo que está presente. Então, se Ele está na minha vida, então eu não preciso de mais nada. Se Ele está na sua vida, você não precisa de céu, você não precisa de paraíso. É Ele que é o suficiente, porque Ele é o nosso céu, Ele é o nosso paraíso, Ele é a nossa salvação. E entendemos isso, a nossa vida melhora. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós oramos a Ti. Nós entendemos, Pai amado, que embora não consigamos ver, mas o Senhor é um socorro presente. Embora o nosso coração muitas vezes duvide, porque sim, Pai, nós falhamos, mas em saber, Pai amado, que o Senhor cuida da nossa casa, da nossa salvação, ela não está na nossa mão, ela está na Tua mão. Então está tudo bem, obrigado. Obrigado porque a minha salvação está nas Tuas mãos. A minha cura, a minha libertação está nas Tuas mãos. A minha família está nas Tuas mãos. Não há mão melhor para estar. O mundo, apesar de estar em um caos, as pedras estarem sendo preparadas para serem lançadas contra nós, apesar de tudo isso, Jesus, Ele está, sabe, à destra do Pai, de pé, para receber cada filho em fidelidade, cada filho em adoração, porque o Pai, Ele é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, e Ele busca os que o adoram em Espírito e em verdade. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela bondade, a bondade que alcançou o nosso coração, que alcançou o nosso entendimento. Vamos louvar ao Senhor. Você que sabe cantar essa canção, cante. Ela é conhecida. Eu sei que Deus, Ele é maravilhoso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não
Obrigado, Pai amado, por saber que o Senhor é um Deus presente. Obrigado, Pai amado, porque às vezes nós pensamos que o Senhor não está conosco, mas sim o Senhor está, e obrigado porque nós entendemos ainda mais. Nós até sabíamos, Pai, mas hoje nós entendemos de maneira mais profunda que o Senhor está presente nas nossas vidas. Por isso, Pai amado, eu oro para que em cada coração que aqui está haja força, Pai amado, a força para levantar, a força para continuar, a força para vencer, porque essa força ela vem de Ti, Pai. E não há depressão, não há dificuldade, não há tribulação, não há nada que possa parar aquele que foi escolhido por Deus para apregoar o nome de Deus neste lugar. Que toda enfermidade, Pai amado, bata em retirada, Jesus, Pai, e nos dê sabedoria para vivermos em santidade, Pai. Nos dê sabedoria para confiar em Ti mesmo que tudo parece desfavorável. Nos dê sabedoria, Pai amado, para continuar sendo fiel a Ti mesmo, Pai, que tudo em nossa volta pareça infidelidade. Que possamos continuar, Pai amado, e se errarmos, Pai amado, que possamos continuar a viver em santidade. Que possamos, Pai amado, sempre levantar e que o Senhor sempre se revele a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Obrigado pelo cuidado que foi derramado nas nossas vidas, Pai, que possamos sair daqui e onde nós estivermos, Pai, possamos ser luz. E ainda que, Pai amado, que venham nos odiar por sermos Teus servos, que possamos retribuir com amor. Ainda que nos desejarem o mal, Pai amado, que possamos retribuir com o bem. Oh Deus, nos leve em segurança aos nossos lares, que tenhamos uma noite maravilhosa, abençoada, um jantar maravilhoso, um sono maravilhoso, que a nossa semana seja uma semana extraordinária, que a nossa semana seja uma semana de recomeço, uma semana de restauração, uma semana de mudança, de uma atitude diferente, uma atitude rumo à fé, rumo a Ti, Senhor. Nos leve em segurança, nos livre do mal, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor.